15 minutos com o Sapia de hoje, especial direto de Brasília, aliás, direto do Palácio do Planalto. Aqui ao meu lado, o André Costa, que é o chefe da comunicação do governo federal, o chefe da SECOM, e vai bater um papo com a gente explicando aí como é que funciona a SECOM, para que serve a SECOM, e também vamos falar, evidentemente, sobre o bicentenário da independência, que acontece na próxima quarta-feira, no dia 7 de setembro. Tem muita história para a gente contar aqui. Secretário, primeiro, muito obrigado por nos receber aqui, sempre muito gentil conosco do Grupo Tempo. Eu que agradeço, seja bem-vindo, Sapia. Uma muito boa tarde a toda a audiência de O Tempo. Ô, secretário, primeiro explica para o nosso internauta, para o nosso leitor também, que isso vai ser replicado no Jornal O Tempo, no Jornal Super, no nosso portal e também na Rádio Super, através da TV O Tempo. O que faz a SECOM dentro do governo federal, dentro do organograma do governo federal? A SECOM é responsável por coordenar todo o sistema de comunicação de governo do governo federal. Então, nós costumamos dizer, nós somos a cabeça do sistema. E por que é necessário, né? A mensagem que vai ser levada para o povo brasileiro, e é interessante destacar que a forma de comunicação que nós exercemos é diferente de qualquer outro tipo de assessoria, que muitas vezes pode se concentrar em determinados territórios, em determinados nichos. Nós devemos levar a informação para todo o Brasil. Essa informação ela precisa chegar com uma linha de discurso que não seja contraditória para que não cause confusão nas pessoas. Então, nós coordenamos a linha de discurso do governo, nós coordenamos as formas de comunicação e os meios que serão utilizados da melhor forma possível para que a gente possa alcançar aquele brasileiro que está na maior distância do nosso país, no interior. Enfim, a notícia do governo, a informação tem que chegar para todo brasileiro. Eu sou jornalista há 32 anos e vejo que essa polarização da política, até de alguma forma, a gente infelizmente tem jornalistas hoje que não são jornalistas, mas são, às vezes, torcedores contra, né, com aquele da turma do quanto pior, melhor. E eu vejo muitas notícias que o governo repassa para a imprensa de modo geral e a gente no Grupo Tempo procura repassar totalmente isso para chegar até o nosso leitor, para chegar até o nosso ouvinte, e que outros deles, como na comunicação, às vezes deixam para lá, não passam. Então, o senhor que está à frente da comunicação aqui já tem mais de um ano que o senhor está aqui, né? Desde 2021. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Como é que o senhor vê essa falta de, posso colocar como ética? Eu vou citar um exemplo aqui. Essa semana mesmo eu recebi do governo, uma informação foi repassada para o Tempo. Nós caímos de 2 dígitos o índice de pessoas que estão desempregadas. Caiu, o número de carteira assinada nunca foi tão grande. Em troca disso, em outros países, a gente vê uma situação cada vez pior. Eu estive na Europa o mês passado e hoje fiquei sabendo de uma informação. Hoje na Europa, na Espanha, quem anda de trem nas pequenas cidades não vai pagar mais, porque a situação está tão difícil lá, com inflação muito maior que a do Brasil e tal. Por que essa vontade de não falar a verdade por alguns órgãos de imprensa? É triste para nós constatar isso, porque também o jornalismo é uma profissão. Toda profissão ela tem um dever social muito grande. E quem trabalha com a informação sabe que, de fato, informação é poder. Mas o poder não no sentido de se querer criar nichos para dominação, mas ao contrário, deve-se criar nichos de libertação. A informação verdadeira, por exemplo, se o brasileiro sabe que, olha, em meio a toda uma crise mundial, nós estamos nos destacando, isso melhora a nossa autoestima, isso nos dá mais esperança para trabalhar, nos dá mais satisfação de vitória. Isso tudo, uma autoestima elevada, um sentimento de patriotismo que vem por meio da informação correta. Nós não dizemos aqui que deve-se dar informação a favor ou contra o governo, não é isso. É preciso trazer a informação por si só. E o cidadão brasileiro fazendo a análise, porque ninguém tem direito de tutelar a opinião do outro. Claro. É preciso que a pessoa tenha a sua própria opinião a partir da análise de fatos. Então, vendo isso, sabendo que o país está crescendo, que estão sendo criadas possibilidades, para a juventude, para o brasileiro como um todo, você se anima, você tem mais energia e o brasileiro é mestre nisso. Nós somos um povo de esperança, nós somos um povo que acredita. A partir do momento em que eu começo, por interesses políticos ou até mesmo por convicções ideológicas, distorcer a verdade dos fatos para poder angariar determinado tipo de dominação, eu estou, na verdade, prejudicando a população. Então, um profissional que deveria trazer o benefício para o povo, por meio do exercício nobre da sua profissão, acaba muitas vezes desanimando e fazendo com que o nosso povo se retraia. Eu acredito muito, e a Semana da Pátria é muito bom para isso,
no nosso sentimento de independência, sentimento de nação e que nós somos capazes de colocar adiante o lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Nós vamos falar sobre o bicentenário da independência daqui a pouquinho, porque antes eu preciso dar uma informação aqui, quero fazer uma pergunta ao senhor. O senhor é coronel da Polícia Militar de Brasília. Sim. E eu estou vendo aqui na frente essa espada maravilhosa e na cabeça dela ali, o senhor me falou antes, né? Eu vou contar aqui a verdade, ele me explicou antes porque eu não sabia não. Tem ali a cabeça de um leão, Sim. que é o patrono da Polícia Militar no Brasil todo, é Tiradentes, né? Então Sim, tem sim. tudo a ver com Minas Gerais. Por que essa cabeça de leão nessa espada? E explica a história dessa espada pra gente. Ó, Tiradentes era alferes. Alferes é aspirante ou um segundo tenente, né? O primeiro cargo do oficialato. Todo oficial carrega uma espada. Tiradentes também carregava uma espada. E o pelotão dele tinha como símbolo a cabeça de um leão. Então as polícias militares, a espada de um oficial, ela tem essa cabeça de leão para lembrar Tiradentes. E lá dentro tem uma inscrição Pro Lege Vigilanda, ou seja, pela vigilância da lei, pela observância da lei. Então é bem esse o símbolo. O símbolo da espada não é um símbolo de ataque, mas sim um símbolo da justiça e da responsabilidade que um policial, no caso um oficial da polícia, deve carregar consigo. Pronto, explicada a situação dessa espada maravilhosa aqui. Agora eu queria entrar no bicentenário da independência. Primeiro o seguinte, eu me recordo, quando eu era garoto, lá em Londrina, no interior do Paraná, eu sempre fui muito alto, então eu participava da fanfarra do Colégio Estadual Professor Vicente Rijo, e eles me davam, eu não lembro o nome, não é bumbo, era aquele negócio grandão assim, que ficava na barriga da gente, a gente batia aqui em cima, eu não vou lembrar o nome do instrumento. Acho que era bumbo, né? Era o bumbo. Então eu carregava aquilo porque eu era alto, e os menores carregavam aquele prato. Aí eu falava, pô, sacanagem, eu queria carregar o prato, que era mais fácil, um calor danado. Mas a gente esperava o 7 de setembro para ir desfilar, e era uma coisa assim de honra mesmo, de civilidade. A gente tinha a matéria de educação moral e cívica, né? Sabia tudo o que acontecia. Então, quando você era designado para ir, porque às vezes tinha a turma dos anos, né, do ginásio, essa turma não vai ainda, só vai a turma você ficava ansioso esperando chegar a sua vez. E de repente isso meio que acabou no Brasil. E a gente vê esse bicentenário da independência, até queria que o senhor explicasse também o porquê da importância do coração de Dom Pedro ter vindo ao Brasil para essa homenagem e falasse um pouco, até porque a SECOM que é responsável por todo esse evento do bicentenário, não é isso, secretário? O bicentenário como um todo está sendo coordenado por uma comissão que é presidida pela Secretaria de Cultura e tem como integrantes a SECOM, a Casa Civil, então é uma integração de órgãos. A SECOM ela ficou responsável pela montagem de toda a estrutura do desfile, a parte de identidade visual, a publicidade e as ações de comunicação. Então nós estamos com essa atribuição. E essa comissão do bicentenário, né, atuou para que se trouxesse para o Brasil o coração de Dom Pedro. E por que essa importância, né? Alguns chegaram a comentar, mas isso não seria muito mórbido? E nós aqui da SECOM explicamos, não, ao contrário. Na verdade, para que Dom Pedro proclamasse a nossa independência, foi necessário um ato de coragem muito grande, né? Imagina, quase uma questão familiar, era quase uma separação familiar. Isso precisa de coragem. E o que quer dizer coragem? É um agir que vem a partir do coração. É uma vontade tão grande que parte do coração, vamos dizer assim, o centro da vontade, não o cérebro, o coração nesse caso, e que o impulsionou a realizar esse ato. Então, o coração de Dom Pedro estando aqui no Brasil para a celebração do bicentenário é nós cultuarmos ou homenagearmos o órgão, o coração do qual partiu esse ato de coragem, da onde brotou então a nossa independência. O secretário, a gente sabe que aonde o presidente tem até uma música, onde o presidente vai, o povo vai atrás, né? Tem uma coisa assim. E a cada cidade que ele vai, é uma multidão de pessoas que vão atrás dele. Ele vai estar presente no 7 de setembro. Como é que vocês fazem a conta, tipo assim, nós vamos receber 50 mil pessoas ou 500 mil pessoas? Como é que faz para organizar isso tudo? Existe um grande esquema de segurança, um esquema de organização que já é tradicional. O nosso último desfile foi em 2019, infelizmente em 2020 e 2021 houve a questão do Covid e graças a Deus a gente está retomando no ano do bicentenário. Eu acho que é um marco, é um convite para a sociedade. É como se a gente, olha, brasileiro,
nós vamos completar 200 anos de independência. Você está convidado a viver essa emoção junto à nossa pátria, esse ato que é uma festa para todos nós, uma festa do patriotismo. Então, houve uma expansão na esplanada do número de arquibancadas. Então, nós estamos aí com cerca de 30 mil lugares em arquibancada, mas essa esplanada vai estar repleta de telões. O povo está convidado, o esquema de segurança da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que é a responsável por essa área, já está todo montado. Então vai ser uma festa da família, uma festa do patriota, todos estão convidados, seja de Minas, São Paulo, Rio, Brasília, todos. O brasileiro está sendo chamado a se reunir em Brasília para celebrar 200 anos da nossa independência. E interessante, nós vamos relembrar aqui na Esplanada dos Ministérios os nossos heróis nacionais, e junto à imagem de cada um tem um trecho do hino. Então todos também estão convidados a aprender e a cantar conosco o hino da independência. Bom, eu falo isso com muita certeza, porque eu cheguei terça-feira em Brasília, e normalmente eu fico no hotel que fica ao lado da nossa sucursal aqui, que é a sucursal do Tempo aqui na Asa Norte. E o hotel que eu normalmente fico, que fica no mesmo prédio, está lotado até o final de semana que vem. Eu tive que ir para um outro hotel em função disso. São pessoas que já estão chegando nessa semana, que vão ficar, que vão passar. Isso também é que as pessoas possam entender, né? Isso gira a economia também, um evento desse, né? Claro. Quantos milhares de pessoas não vão estar aqui nos hotéis, nos restaurantes, gastando? Isso tudo é uma festa que tem um retorno da economia muito interessante. Né? Sim. O turismo ele tem um potencial muito grande. Brasília é propícia para um turismo cívico. Isso precisa realmente ser reavivado no brasileiro. E lógico, acho que uma das premissas do governo, o presidente fala muito disso, que é tirar o Estado do cangote do povo e permitir que o povo empreendedor que cresça com isso. Então, assim, nós temos um potencial econômico muito grande. É como você disse, enquanto todo mundo hoje experimenta uma inflação alta, o Brasil está vivendo deflação. Enquanto está havendo desemprego, crise, né, de emprego no mundo, nós estamos empregando, nós obtivemos os menores números de desempregados numa série histórica. Então, assim, temos potencial. Eu acho que 200 anos de independência, lembrando aí da liberdade do nosso povo, que é primordial, e sabendo dessas possibilidades que nós temos, é por isso que eu falo, colega jornalista, colega de imprensa, vamos simplesmente falar dos fatos e vamos motivar o brasileiro a vencer. Nós somos vencedores. Nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de tocar no assunto, já que o senhor é uma das pessoas que mais convive com o presidente. Parece que todo dia vocês têm um encontro, né, para falar sobre algumas coisas relacionadas à comunicação. Como é que está o presidente? O presidente é assim, eu acho que o histórico que ele tem, né, de ter sempre feito exercícios, de estar ali, é uma pessoa que eu olho, às vezes eu fico cansado, mas eu olho para ele e falo, eu não tenho direito de me sentir cansado, porque ele está ali o tempo todo, trabalha até tarde, levanta muito cedo, durante a madrugada, quando está preocupado com o assunto, está nos acionando pelo celular. Então, assim, de fato, é um líder a ser seguido, porque ele nos motiva, inclusive, nisso. É lógico que cansa, não tem isso, mas a capacidade, a resiliência dele é muito grande e está pronto para governar o nosso país. Mas eu creio que com essas novidades na economia, do desemprego que está diminuindo, da deflação, do agro que está cada dia mais, a safrinha aí está batendo um recorde, e todo esse conjunto de coisas, isso deve ter deixado ele com mais força, mais animado? Nós temos um ditado no meio militar que é assim, quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta. No caso do presidente, a moral o impulsiona, esse desejo de fazer a coisa certa o impulsiona. Então tá. E o alegra, né? Essas boas notícias, ou seja, o fato de você ver o resultado de um trabalho, de todo um esforço, agora trazendo esses resultados aí, lá atrás muita gente criticou a questão de fertilizante, tudo, mas se não tivesse acontecido, hoje nós não estaríamos tendo esses resultados. Foram decisões acertadas e que com certeza motivam. Nos motivam como brasileiros, então com certeza aquele que está conduzindo esse time também fica muito motivado. Secretário André Costa, chefe da SECOM, direto do Palácio do Planalto, muito obrigado mais uma vez pelo carinho sempre com o grupo, e vamos fazer uma festa maravilhosa no dia 6. Eu não vou estar em Brasília, mas com certeza vou participar, vou assistir o desfile lá em Salvador, que tem todas as cidades, tem, né? Vou estar lá em Salvador, cumprindo o meu dever cívico também, participando lá do evento. Muito obrigado. Eu que agradeço. 7 de setembro é nosso. Vamos juntos. O 15 Minutos com Sapia fica por aqui.